Olá, galerinha do terceiro médio, beleza? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo dos compostos orgânicos. Hoje nós vamos falar de isomeria, ok? Então, antes de entrar no conceito de isomeria, vou dar uma situação para vocês. Imagine vocês que eu tenho disponível para vocês 1000 tijolos. O que você faria com esses 1000 tijolos? Eu, particularmente, faria o quê? Uma churrasqueira, ok? Mas acredito que algum de vocês faria uma piscina, outro faria um puxadinho lá na casa de vocês. Porém, o que tem de comum nessas construções? Perceberam que todas as construções têm a mesma quantidade de tijolos? Bem, é isso que nós vamos falar. Então, isomeria são compostos que apresentam mesma fórmula molecular, porém o arranjo dela é diferente, ok? Beleza. Então vamos lá. Desmembrando aí o termo isomeria, iso igual, meros partes. Então, são compostos que apresentam partes iguais, beleza? Então tem um exemplo aqui, ó, do 1-butanol e do éter etílico. Então vocês vão perceber que eles têm a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de carbono, porém um é o álcool, o outro é o éter. Então olha lá, o ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade das duas substâncias. Se você perceber, ó, se eu for discutir ali o ponto de ebulição, o álcool tem um ponto de ebulição de 118 graus Celsius, ok? Porém, o ponto de ebulição do éter é 35 graus Celsius, é praticamente bem próximo da nossa temperatura ambiente. Então ele evapora com muita facilidade, porém se trata do mesmo composto. Ok, nas isomerias ela é dividida em isomeria plana e espacial. Na plana nós temos a de cadeia, posição, de função e metameria. Na espacial, que é um tema que nós vamos discutir na próxima aula, nós temos a geometria e a óptica. Então, falando só da isomeria plana. Então, na isomeria plana, nós temos a de cadeia, que ela muda, ela tem a mesma função, porém, o arranjo estrutural da cadeia dela é diferente. Temos o de posição, de função e o metameria. Isomeria de cadeia, no primeiro exemplo, nós temos aí uma cadeia aberta, no segundo exemplo, uma cadeia fechada. Olha o segundo exemplo lá, que nós temos C5H10, conseguimos montar duas estruturas diferentes, duas ou mais. Na primeira situação, nós temos uma cadeia aberta com uma insaturação, um C-O, e na segunda nós temos uma cadeia fechada, ok? Mas a quantidade de carbono e hidrogênio nessas estruturas é a mesma. O de posição pertence ao mesmo grupo funcional. O que vai diferenciar? A posição desse grupo funcional. Olha no exemplo 1, eu tenho 2 álcool, ok? São iguais? Não. Tem a mesma fórmula molecular? Sim. Mas na primeira situação, a hidroxila está no carbono número 1 e na segunda situação, a hidroxila está no carbono número 2. Então, álcool extremamente diferente, ok? Se eu fosse dar o nome ali, eu tenho propanol 1, na segunda situação, eu tenho propanol 2. Olha o segundo exemplo. Eu tenho uma cadeia insaturada, que é, na primeira situação, eu tenho 1-buteno e na segunda situação, eu tenho o 2-buteno. Olha a posição da insaturação, da dupla ligação. Na primeira situação, a dupla ligação está no carbono 1 e na segunda situação está a partir do carbono 2. Função, então aqui já está falando, mesma fórmula molecular, porém a função da estrutura é diferente. Então olha só, na primeira situação eu tenho um C-OH na extremidade, então eu tenho um aldeído, nomenclatura propanal. Na segunda situação eu tenho uma acetona, certo? A nomenclatura e o PAC dela é a propanona. Essa propanona, a nomenclatura usual dela, é a acetona que vocês compram aí, ó, nas farmácias. Então, olha só, uma tem o grupo funcional aldeído, na outra nós temos o grupo funcional cetônico, ok? Tautomeria. Essa tautomeria, galera, é uma isomeria de posição, porém especial. Por que especial? Porque ela tem um equilíbrio dinâmico entre as estruturas. Então, nessa primeira situação que nós temos aí, ó, você tem um aldeído e ela virando um enol. Então, vocês vão perceber que ela tem a mesma quantidade de carbono e hidrogênio, porém, a estrutura, a função orgânica dela é diferente, ok? Então, a tautomeria só vai existir entre o aldeído e o enol e entre a cetona e o enol. Então, olha lá, ó, nós temos na estrutura aqui, ó, na primeira situação, o C-O. E na segunda situação, vocês estão percebendo a hidroxila ali, ó, ligado ao carbono insaturado. Então aí nós temos uma situação de tautomeria, beleza?
Metameria. Essa metameria também é uma isomeria de posição, porém ela mantém a estrutura de forma heterogênea. Por quê? Porque o heteroátomo vai interagir por dentro da sequência de carbono. Então, na primeira situação, eu tenho o etanoato de etila. Olha onde que está o C-O, está praticamente próximo ao primeiro carbono. Olha a segunda situação, eu tenho o metanoato de propila. Mas se você contar aí, vocês vão perceber que ele tem a mesma quantidade de carbono e hidrogênio na sua estrutura, ok? Na disposição, a cadeia é homogênea. Na metameria ou compensação, a cadeia é heterogênea. Então, outro exemplo aí de metameria, beleza? Então, mesma fórmula molecular. Então, nós temos o metanoato de etila na primeira situação e na segunda, etanoato de metila. E é isso aí, galera. Primeira parte da aula encerrada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.